Prost, que em 88 parou aqui por causa da chuva. Mas o francês, bicampeão mundial, recordista com 37 vitórias em 144 GPs, é bom lembrar, já venceu aqui em 83 e 85. Ayrton Senna vai largar na pole position com o tempo de 1:09 e 99. O Prost é o segundo, Nigel Mansell larga na terceira posição com 1:09.488. Gerhard Berger é o quarto com 1:09.855. Ricardo Patrese é o sexto com o tempo de 1:09.865. Maurício Gugelmin é o sexto. Quinto é Ricardo Patrese. Gugelmin fez 1:10.336. Nelson Piquet larga na 10ª posição com o tempo de 1:11.5, ou melhor, 1:10.925. E Roberto Pupo Moreno com a Colônia número 31, largando na 23ª posição com o tempo de 1:12.412. Reginaldo Leme, a sua primeira participação. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, amigo da Globo. Silverstone, você sabe, marca a 8ª corrida do Campeonato Mundial e encerra a primeira metade. Houve uma época, inclusive, que esta primeira metade tinha uma importância maior do que hoje. Hoje ela apenas divide cronologicamente o campeonato, mas houve uma época em que ela divia até em relação ao sistema de pontuação. Isso algum tempo atrás, quando até aquela história que existe até hoje de eliminação de pontos, de jogar fora resultados, o piloto jogava fora determinados resultados na primeira metade, aí morria a primeira metade e começava do zero a partir do 9º Grande Prêmio, que será o da Alemanha. Mas enfim, é a metade do campeonato, um campeonato que até agora se apresenta um pouco mais equilibrado do que parecia no início. Equilibrado, é claro, entre Senna e Prost. O resto está bem atrás, em que pese a ascensão da Ferrari e a ascensão dos motores Renault que equipam os carros Williams. Temperatura na Inglaterra, uma coisa realmente surpreendente. Todos os dias girando em torno de 25 graus, faz sol no autódromo, temperatura de 27 hoje. Isso quer dizer, num circuito onde os motores trabalham num ritmo de rotação, número de giros muito elevado o tempo todo, porque é um circuito de alta, só tem retas e mesmo as curvas são muito velozes. Então, isso quer dizer um desgaste muito maior, um desgaste de motor, um desgaste de pneu, um desgaste de câmbio. De qualquer forma, pela primeira vez nos últimos anos de Fórmula 1, as equipes largam com uma intenção de não fazer parada de boxe para trocar pneu. É pelo menos a intenção. Nada certo, nada definitivo, depende do comportamento do carro durante a corrida, mas pelo menos as principais equipes vão tentar fazer a corrida toda sem trocar pneu. Senna larga na pole, Prost larga do seu lado. É uma largada muito perigosa, porque na segunda fila tem Mansell, Berger e na terceira tem Patrese. Você sabe que são pilotos arrojados e que largam muito bem. E na terceira fila, a grande notícia para a torcida brasileira, ao lado de Patrese está Maurício Gugelmin. Nelson Piquet também com uma pequena melhora, fez o 10º tempo, larga na quinta fila com o motor velho. Não conseguiu, a equipe Lotus não conseguiu até agora utilizar o seu novo motor, o motor Juddy, preparado pela Tickford. Não conseguiu na França, não conseguiu na Inglaterra e até mesmo o Piquet parece já muito pouco animado com a possibilidade de que esse motor traga à equipe Lotus uma nova fase. Essa nova fase realmente, sabe lá, Piquet já está esperando para o ano que vem, ou na Lotus mesmo com um novo motor, ou quem sabe numa outra equipe, porque estamos na época da Fórmula 1, na época exata das transações, das trocas de pilotos, trocas de equipes. Oliveira, os pilotos estão na volta de aquecimento, nessa pista que você percebe é de altíssima velocidade. Velocidade média em treino, em ritmo de treino, acima de 250 km por hora. Aí vão eles pela volta de apresentação, a volta de aquecimento de pneus, pelos 4.780 metros do circuito de Silverstone. Lembrando a você que Ayrton Senna larga na pole position com o tempo de 1:09.099. Ao seu lado, Alain Prost, também da equipe McLaren, 1:09.266. Oliveira, só completando a informação, o Maurício Gugelmin
na corrida em que ele consegue o melhor tempo do ano, sexto tempo, largar na terceira fila, o carro apresentou problema, foi retirado do grid, e ele vai largar do boxe, e o que é pior, com um carro reserva que não está preparado para fazer a corrida toda. O que é realmente uma pena, porque foi exatamente aqui, em 1988, que o Gugelmin fez a sua pior corrida naquela temporada. O Gugelmin fez um brilhante quarto lugar, chegando atrás de Senna, Mansell e Nannini. Aí vem eles se posicionando definitivamente no grid de largada. Quando Emanuele Pirro chegar lá atrás, vai pintar a bandeira verde. E o Martin Brundle foi para o boxe. Vai pintar luz verde. Larga bem Ayrton Senna. Prost também. Vai por fora Alain Prost. Ayrton Senna é o primeiro. Chegou a tomar a posição para fazer a curva na frente. O Senna cortou a frente, tirou o pé e tentou. Ele tentou recuperar, mas não foi possível. O Senna é o líder. Aí vão eles pela primeira volta pelo circuito de Silverstone. Apesar de ter largado bem Alain Prost, conseguiu ultrapassar a Ayrton Senna, como pretendia antes da curva Cop. Segue na frente, portanto, o brasileiro. Alain Prost é o segundo. Mansell é o terceiro. E aí vem eles completando a primeira volta em Silverstone. As Ferraris botando pressão para cima das McLaren. Senna é o primeiro, Prost o segundo, Mansell o terceiro, Berger o quarto. Aí a confirmação para você, Butsen é o quinto, Patrese é o sexto. Completada a primeira volta em Silverstone. Já houve uma inversão ali na quinta e sexta posições. O Butsen passou o seu companheiro de equipe Patrese, e quem deveria estar ali era o Gugelmin largando na terceira fila, mas o Gugelmin largou do boxe. Lá está o Prost em cima do Senna. Você se lembra na largada que o Prost foi muito bem, mas o Senna tomou a curva na frente. O Prost tentou dar o troco, não conseguiu, agora vai atrás de Senna, pelo menos para não deixá-lo abrir. E as Ferrari impressionando. Ayrton Senna, que largou bem, largou na pole, a 35ª pole position da sua carreira, a sexta nesta temporada. Senna só não fez a pole no Canadá e na França. Ayrton Senna, que tem 3 vitórias em San Marino, Mônaco, México. E soma 27 pontos na vice-liderança do campeonato. Aí o brasileiro tentando desgarrar. Prost não deixa não. Mansell, Berger, Butsen, Patrese, Nannini é o sétimo, Martin Brundle o oitavo, Pierluigi Martini o nono, Nelson Piquet é o décimo. Confirmando para você, o Gugelmin largou do boxe e já aparece em 24º lugar. Roberto Pulpo Moreno é o 25º. Largou do boxe do Gugelmin e com um carro que realmente não estava preparado para a corrida. Aí os 4 primeiros virando na mesma volta, no mesmo segundo.
nesse início de corrida. 1:14.608 para Senna, 1:14.376 para Prost, 1:14.655 para Mansell, 1:14.864 para Berger. Aí o Prost. Ayrton Senna, Alain Prost, Mansell, Berger, Butsen, Patrese, Nannini. Piquet é o nome. E aí nós pegamos uma carona no carro de Nelson Piquet. As microcâmeras hoje colocadas nas motos de Piquet e Nakajima. Na frente do Piquet, o Pierluigi Martini. Abrindo para a ultrapassagem do Nelson. E a particularidade desse circuito: as curvas todas para a direita. Mansell já é o terceiro. E vai para o box o Berger. Primeira parada da equipe Ferrari. Veja aí a agitação no box da Ferrari. O Berger perde uma boa chance, porque ele estava pressionando o Mansell ali, lutando. Ele que estava em quarto, o Mansell em terceiro. A diferença era de meio segundo entre eles. O Berger vai para o box. O Piquet, que ao ultrapassar a Nannini, já tinha ido para a sétima posição. Agora ganha mais uma posição com a parada do Berger, já está em sexto. Ayrton Senna o primeiro, Alain Prost o segundo, Mansell o terceiro, Butsen o quarto, Patrese o quinto, Nannini é o sexto, Piquet aparece na sétima posição. Oliveira, no computador ele tem que passar a sexta porque o Berger está no box. Então é o sexto colocado, Nelson Piquet. E aí vai Nelson Piquet. A situação que você viu ali foi no box. Olha aí, agora confirmação para você. Exatamente, porque o Nannini recuperou a posição do Piquet no mesmo ponto em que o Piquet tinha ultrapassado, ou seja, na tomada da Woodstock, da chicane da Woodstock. O Nannini de novo à frente. Senna, Prost, Mansell, Butsen, Patrese e Nannini. Confirmando o Piquet é o sétimo. Apenas confirmando a particularidade de Silverstone, todas as curvas para a direita e apenas no oeste à esquerda. Na verdade ele é um circuito quase oval. Então, normalmente, automaticamente as curvas são todas para um lado só e são todas para a direita. Só que como tem um bico, ela dá uma entrada para dentro, dá a volta, evidentemente os carros têm que fazer uma curva à esquerda. E a outra que é a entrada da chicane, mas é uma chicane. Então, na verdade, mesmo as curvas são todas para o lado direito, tanto que o carro Tyrrell, a equipe Tyrrell resolveu equipar os seus carros com motor, com pneu duros do lado esquerdo, ou seja, o lado em que apoia o carro ao fazer a curva para o lado direito, e pneus moles do lado direito. Senna, Prost, Mansell, os três primeiros.
Completadas 6 voltas em Silverstone, 8ª etapa do Mundial de Fórmula 1, Grande Prêmio da Inglaterra. Olha, quem passa a virar mais rápido agora é a Ferrari de Nigel Mansell. Melhor volta da corrida, 1:13:73. O Senna virou 1:14 cravado. E o Prost, 1:14:14. Butsen, quarto colocado, 1:14:83. Patrese, 1:15:03. Nannini e Piquet viraram na casa de 1:14. Aí Senna, Prost, Mansell. Mansell que corre em casa. E o Prost coladinho no Senna, que tenta desgarrar, mas não consegue. Essa é a 125ª corrida do piloto inglês. Mansell que tem 14 vitórias, sendo 2 aqui em Silverstone em 86 e 87. E o Berger voltando. Muito longa a parada do Berger no box da Ferrari. Aí o líder Ayrton Senna. Tem a informação do box de que o problema no carro do Berger foi da caixa eletrônica, o mesmo problema que o Senna teve na corrida de Phoenix. Por isso uma demora bastante grande e ele voltou sem saber se o carro vai até o fim. E você se lembra, o Senna, quando teve que parar pela mesma razão em Phoenix, voltou à pista, mas não deu para continuar. Depois sim é que conseguiram acertar o problema. Aí os 6 primeiros, Senna, Prost, Mansell, Butsen, Patrese e Nannini. Piquet é o 7º, colado no Nannini, a quem ele chegou a superar e perdeu a posição. Maurício Gugelmin está na 18ª posição. Roberto Moreno é o último colocado, mas já 6 voltas atrás, isso porque ele deu uma entrada no box e depois teve mais problemas, ele deve parar logo. E aí o Nigel Mansell encostando no Alain Prost. Mansell que é o 3º colocado. Mansell bota pressão mesmo no Prost, está a 9 décimos. E o Senna está um pouco mais à frente do Prost, mas também sem conseguir abrir a diferença tranquila que ele pretendia. Isso é uma circunstância especial de Silverstone. Uma pista veloz, não tem por onde fugir. O tráfego não é o caso ainda porque eles não alcançaram os retardatários. Mas mesmo quando acontecer isso, não é um tráfego que prejudica muito, porque você percebe que a pista é muito larga, a ponto de ultrapassagem em toda a sua extensão. Então é uma corrida que dificilmente o piloto consegue abrir na liderança e fazer a corrida toda sem ser pressionado. 89, a Globo pega pra valer. Fórmula 1 89, oferecimento do seu posto Enso. Produtos da Vene. Cerveja Brahma Chopp. Nescafé. E Tênis Bamba. Aí o Nigel Mansell, é dele a melhor volta, 1:13:63. 233,684. A média do Mansell. Brasil e Uruguai decidem a Copa América hoje às 5 da tarde no Maracanã. Vamos torcer juntos ao vivo na Globo. Para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro. O Piquet que tirou um pouco o pé nessa altura da corrida. Ele que estava virando na casa de 1:13, virou essa volta 1:15.3. O Nannini já abriu uma diferença de 1,5 segundos. E o Piquet começa a sofrer pressão agora do Capelli, que está a 9 décimos apenas atrás. Deve ter tido algum problema o Piquet, ou talvez simplesmente para resfriar um pouco o carro. Enquanto os 3 aí na frente continuam naquele ritmo. Senna e Prost colados, viraram, para você ter uma ideia,
1:13.737 o Senna, 1:13.734 o Prost. Veja só, 3 milésimos de diferença. E o Mansell continuando fazendo a melhor volta. Aliás, agora, ao completar essa volta, número 11, foi do Prost a melhor volta, 1:13.67, Senna 1:13.78, Mansell 1:13.88. Rodou o Senna. Rodou o Senna, foi para a caixa de brita. Veja aí a dificuldade de Senna. Alain Prost já assume a primeira posição, fica preso na caixa de brita, pode ser o fim de prova para o Ayrton Senna. Já bateu no quinto. Fim de prova para o brasileiro Ayrton Senna. Tá aí o replay para você. Travaram as rodas traseiras do Senna e ele saiu escorregando para a caixa de brita. Isso aconteceu na curva Club. Realmente o estranho é que é uma curva sem um problema maior. Todas as curvas são feitas em alta velocidade, mas nenhuma é mais difícil do que a outra. Veja aí a expressão do Senna. Acho que ele não deve estar entendendo por que errei. Talvez algum problema mecânico, mas aparentemente foi um erro dele. E o carro ficou ali na caixa de brita e não sai mesmo. Ali, entrou ali e não sai. Tá aí para você mais uma vez o replay para a rodada do Senna, com as rodas traseiras travadas, que ele está escorregando para a caixa de brita. Vamos ver outra vez. Vai a repetição. E fim de prova para Ayrton Senna. Alain Prost é o líder, Mansell o segundo, Butsen o terceiro, Patrese o quarto, Nannini o quinto, Nelson Piquet o sexto e o Ayrton desolado realmente. A expressão do Ayrton é exatamente aquela de o que será que aconteceu? A impressão é que tem talvez uma travada na roda traseira tenha precipitado talvez uma tentativa de correção ou simplesmente mesmo um erro humano. A verdade é que ele rodou numa curva que é exatamente igual às outras todas desse circuito. Agora lá vai o Prost na liderança, o Mansell acompanhando de perto. O Mansell neste momento da corrida não está disposto a ameaçar. Olha o Brando saindo do boxe. Então o Mansell, eu acho que está dando um tempo para partir, sem dúvida nenhuma, ele vai partir para o ataque. Esse é o circuito do Nigel Mansell, ele vai partir para o ataque, não tenho dúvida. Só que ele está dando um tempo. Vamos ver como é que se comporta a Ferrari com relação a combustível, né, Reginaldo? Que é o grande problema desses carros aqui em Silverstone. Também tem isso. Também tem isso. Tradicionalmente a Ferrari anda muito em Silverstone, é um carro muito rápido, mas como é uma pista onde o regime de rotação é sempre muito elevado, os motores consomem bastante. O motor Honda não tem nenhum problema desse tipo e a Ferrari tem. Segue na liderança o francês Alain Prost com a McLaren número 2. Fica fora Ayrton Senna. Aí o Mansell. Prost que já ganhou aqui em 83 e 85. Mansell em segundo, ele que venceu em 86 e 87. E é dele também, do inglês Mansell, a melhor volta do circuito com 1:9.832 com a Williams em 87. Mansell que foi segundo aqui no ano passado, quando a vitória foi de Ayrton Senna.
Prost, pressão da Ferrari. Seria a terceira vitória no ano. Terceira vitória do Alain Prost. Empataria assim com o Ayrton Senna. Aí Prost e Mansell, os dois primeiros. E na volta de número 15, 1:13.464, a melhor volta outra vez de Nigel Mansell. Uma média superior a 234 quilômetros. Olha aí a briga boa agora dos dois carros da Williams Renault. Butsen na frente e Patrese a seguir. Aí é terceiro e quarto lugares. E o André de César disparando no box. O Mansell apertou um pouco realmente em cima do Prost. Parece disposto a tentar um ataque agora. Não seria a hora certa. Veja agora o ataque do Patrese em cima do Butsen e toma ponta, hein? Patrese em terceiro, Butsen em quarto. A briga dentro da equipe está boa. Capelli já fora da corrida, pelo menos tentando levar o carro ao boxe. Mas a briga na equipe Williams está muito boa esse ano. Porque o Butsen, que era o piloto no qual a equipe depositava todas as suas esperanças, foi realmente o único que conseguiu vencer uma corrida até agora. Mas o Patrese tem uma média muito melhor, porque conseguiu 3 segundos lugares e um terceiro lugar seguidos. São 4 bons resultados para o Patrese, que começa a aparecer bem na equipe e agora toma a dianteira em relação ao Butsen. Ivan Capelli fora da corrida. Aí o final de prova para a March 16 de Ivan Capelli. (89) a Globo pega para valer. Fórmula 1 89. Oferecimento: produtos da Veni. Cerveja Brahma Chopp. Nescafé. Tênis Bamba. E do seu Posto Esso. Música, humor e muitos prêmios hoje no Domingão do Faustão. Completadas 17 voltas, Alain Prost é o primeiro. Nigel Mansell o segundo. Patrese o terceiro, Butsen o quarto, Nannini o quinto, Nelson Piquet é o sexto. Atenção que o Piquet de novo passe para a briga com o Nannini. Está 3 décimos atrás. Você vê aí já os dois. Imediatamente atrás do Butsen, o Nannini e o Piquet. É uma boa briga. O carro do Piquet anda surpreendentemente bem. E outra boa surpresa. O Maurício Gugelmin, você se lembra lá, do box, já ocupa a 10ª colocação. Está 2 segundos atrás do Modena. Vem recuperando, vem ganhando posições. Quando você pega aí uma carona com o Piquet, tentando pressionar o Nannini, tentando ganhar a 5ª posição. Vamos então com o Nelson Piquet. À frente dele, Alessandro Nannini. Prost é o líder, Mansell o segundo, Patrese o terceiro, Butsen, Nannini e Nelson Piquet. A imagem que você tem aí é da Lotus número 11 do Piquet. Tentando botar pressão para cima do Nannini. Pois não, Ricardo. Você consegue perceber que o Piquet se aproxima na freada. Olha aí, na reta, o Nannini abre. O Nannini que vai para cima do Butsen na reta. Veja, na próxima freada, o Piquet, não nessa que ele nem tira o pé. É pé embaixo, que é uma curva muito suave. Agora vem a outra à direita, que vai frear. O Piquet vai se aproximar bastante do Nannini. Olha lá. Entraram na reta do box. Olha lá, Butsen, Nannini e Piquet. Butsen, Nannini, Piquet pela Copa.
Nessa briga dos 3 vale a 4ª posição. Nannini tentou por dentro. Piquet encosta agora um pouco mais. O Nannini, curiosamente, só perdeu terreno. Só perdeu terreno em relação ao Butsen, permitiu a aproximação do Piquet. Porque o Nannini, na verdade, não pretendia tentar ali, viu? Era uma freada da chicane, uma freada muito forte. Ele demorou para frear e teve que tirar o carro. Aí sim ele tentou, não deu e acabou perdendo tração, perdeu a tangência de curva e o Piquet que apertou mais. Na 19ª volta você conferiu aí o melhor tempo de Alain Prost, a melhor volta do Alain Prost, com 1:13.302. É a melhor volta da corrida até agora, 1:13.302. Média de 234 km por hora. Você se lembra que a gente citou que a velocidade média em treino é superior a 250 km por hora. Quer dizer, olha aí o Patrese. Bateu forte. Bateu forte, ficou sem o bico. Sem a roda direita dianteira. Vai deixando ali o carro, o italiano Riccardo Patrese, fim de prova para a Williams número 6. Pede calma para os fiscais, um sinal de que está tudo bem. O papel dos fiscais aí, porque o piloto sempre acha que está tudo bem. É saber se realmente está bem e veja a violência do choque. O carro foi protegido, as pernas do Patrese foi protegido pelo... Você viu a parede de pneus que tem na frente do guarda-reio. Agora, com a saída do Patrese, o importante é que aquela briga que você via entre Butsen, Nannini e Piquet, agora passa a valer a 3ª posição. Aí o replay da rodada do Patrese. Viu como voou o Patrese? E o choque amortecido ali pelos pneus. Numa rodada igual a do Ayrton Senna, Reginaldo. Igual e na mesma curva. Só ele começou a sair antes, por isso ele saiu com mais violência. E aí, ao pegar o início da grama, o carro levantou do chão. Logicamente, o impacto é maior porque vai direto no guarda-reio sem nada para segurar. Realmente, saiu um pouquinho antes apenas o Riccardo Patrese. Saiu queimando o pneu para a caixa de brita e o Frank Williams. Preocupado com o Riccardo Patrese. Prost, Mansell, Butsen, Piquet é o 4. Nannini no box. Butsen é o 3º, Piquet é o 4. Tinha superado o Nannini veio para o box. Aí o pit stop de Alessandro Nannini. Nelson Piquet é o 4, Prost o 1º, Mansell o 2º, Butsen o 3º. Muito boa troca da equipe Benetton no carro de Nannini. Ele saiu rapidamente, vamos ver em que posição ele está. Mas o Piquet está em 4º a meio segundo de Butsen, quer dizer, com pressão total. E o Gugelmin está na 8ª colocação, também a meio segundo do Jean Alesi, o piloto da Tyrrell. São duas boas brigas aí. Butsen e Piquet, Alesi e Gugelmin. Roberto Pupo Moreno está fora. Prost, Mansell, Butsen, Piquet é o 4. Hoje às 5 da tarde, ao vivo para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro. Que grande jogo! Copa América. Brasil e Uruguai decidindo o título. Rememorando, revivendo aquela grande final de 1950. Aliás, na mesma data. Que coincidência. Só faltava o Brasil entrar em campo para jogar com a vantagem do empate. Prost, Mansell, Butsen, Piquet, Philippe Elliott, Jean Alesi. Fez uma excelente corrida em Paul Ricard. Vai aparecendo aqui na 6ª posição.
Alesi que foi quarto em Paul Ricard. Olha, o Prost abriu bem mais em relação ao Mansell, hein? 2 segundos, ponto 5 na volta anterior, que você viu aí no vídeo. E o curioso é que, em função desta pista não ter problema nenhum de tráfego, o Prost se deu melhor que o Mansell quando os dois chegaram nos retardatários. Tanto que ele já saiu, já foi embora, e o Mansell ainda está ali preso atrás de 2 outros carros mais lentos, mas que andam em reta, porque na reta aí todo mundo anda, não tem mais turbo, então a ultrapassagem dificulta. Prost, Mansell, Butsen, Piquet. Eliot, Nannini. Gugelmin já é o 7º, Alesi. Completadas 24 voltas, a diferença de Prost para Mansell aumenta. E mais uma vez vamos de carona no carro de Nelson Piquet. Vai para terceiro Nelson Piquet. Vai para terceiro Nelson Piquet. Excelente corrida do Piquet, mas o Butsen tenta dar o troco. Tentou dar o troco realmente o Butsen. Fechou a porta o Nelson, segue na frente na terceira posição. Butsen o quarto. Muito boa corrida do Piquet, que largou na 10ª posição, 5ª fila, veio ganhando posições. Nessa briga agora, ele tinha ganho a briga do Nannini. Nessa briga agora com o Butsen, ele ultrapassou na freada da chicane, que é o ponto mais difícil do circuito. O Butsen, que tem um motor Renault que anda muito mais que o Jode do Nelson Piquet, tentou dar o troco na reta. O Piquet tomou a frente, o Butsen perdeu a tangência e abriu uma diferença. Agora o Piquet abriu uma diferença de quase 1 segundo. Excelente a corrida do Piquet, que ocupa a terceira colocação. É verdade que bem atrás do Mansell. Ele tem mais de 30 segundos. Mansell tem mais de 30 segundos de frente. Prost primeiro, Mansell segundo. Piquet terceiro, Butsen quarto. E o Maurício Gugelmin já aparece na 6ª colocação. 2.4 atrás do Nannini, conforme você vê aí no seu vídeo. Vai melhorando consideravelmente a sua participação. O brasileiro Maurício Gugelmin, que foi obrigado a largar do box com problema no seu carro de corrida. Aí Prost, o líder. 89, a Globo pega para valer. Fórmula 1 89. Oferecimento: cerveja Brahma Chopp, Nescafé, Tênis Bamba, do seu posto Enso e produtos da Veni. Admiradora secreta, comédia inédita, amanhã em Tela Quente. Olha o Mansell, hein? Melhor volta da corrida, 1:12.985. O Prost virou 1:13.552, por isso você vê que a diferença diminuiu um pouco para 4.3. O Prost estava bem à frente, porque o Mansell tinha tido dificuldade com os retardatários. E tem mais retardatário agora, hein? O Prost chega no Nakajima, depende da forma como negociar essas ultrapassagens, para ele poder abrir mais diferença, ou quem sabe até passar a sofrer uma pressão mais forte do Mansell, que apareceu ali agora fazendo a Woodcock. Alain Prost enfrentando tráfego pela frente. E o terceiro colocado, Nelson Piquet. Aí o Prost, você viu ele superar o carro do Nakajima. Nós estávamos numa carona com o Nakajima, quando o Prost tirou do vácuo, tocou de lado e passou. Aí Nigel Mansell, o segundo colocado, com a melhor volta da prova, 1:12.985,
235,762 quilômetros horários. Na 26ª volta, o excelente tempo do Marcel. Aí o carro do Pirro. No box da Benetton. Trabalho rápido, bom trabalho. E ele volta. Pirro, que é o 16º. E o Butsen vai pro box. Butsen no box. E não é uma parada programada, hein? Vem com o pneu esquerdo traseiro furado. Piquet vai passar a ser... Já é o terceiro colocado. Piquet já é o terceiro? Ele já era o terceiro, só que agora ele ganha uma diferença muito grande. E já você não tem condições de pressionar. E o Nannini que está 20 segundos atrás. Aí, Marcel. Vejam o Williams, o Thierry Butsen. Demorou muito ali na saída. Prost, Marcel, Piquet o terceiro. Já voltou, portanto, Thierry Butsen. Olha o Prost ali encaixotado. Dificuldade do Prost atrás do novato francês Eric Bernard. Saiu, agora saiu bem. E vem o Manso para enfrentar agora esses dois retardatários que seguraram bastante o Prost. Tanto que ele virou uma volta tempo bem ruim agora. 1:14,149. O Manso fez 1:13,793 e diminuiu a diferença para 3,3. Completadas 29 das 65 voltas do Grande Prêmio da Inglaterra. Alain Prost é o líder, Mansell o segundo, Piquet o terceiro. Nannini o quarto, Gugelmin já é o quinto, Felipe aliou o sexto, Butsen voltou em sétimo. Alesi o oitavo, Modena o nono, Nakajima é o 10º. Aí a rodada do Alesi. Atire o número 4 do Jean Alesi. Rodando na 30ª volta. Completadas 29, Prost, Mansell, Piquet, Nannini, Gugelmin e Elio, os 6 primeiros. E você vê que o Gugelmin tem condições de atacar o Nannini, a diferença de 2,3. Meningite, onde existem surtos, o que se pode fazer para evitar o contágio? Você vai ver hoje no Fantástico. 89, a Globo pega para valer. Fórmula 1 89. Oferecimento Nescafé. Tênis Bamba. Do seu posto Enso. Produtos da Vene. E cerveja Brahma Chopp. Confirmando para você os 6 primeiros. Aí no replay, você acompanha a rodada do Jean Alesi. Aliás, chega a informação do boxe de que há muito óleo na pista, Reginaldo. Essa rodada foi até bem perigosa, né?
porque na sua tentativa de não tirar o pé para voltar à pista, ele voltou, só que atravessou direto na frente de outros ali. E o Mansell continua preso aí, olha, veja bem, a dificuldade do Mansell para sair do pirro. E depois ainda tem o Gachot e mais adiante o Palmer. Com isso ele vai perdendo o contato, olha. Olha o que fez o Bernard na frente dele. Cortou a curva do Mansell e o Mansell vai perdendo contato com o Prost. A diferença já é de 5,25. Mais uma vez aí a rodada do Jean Alesi. O novato piloto francês estreou em Paul Ricard, fez uma excelente corrida, um bom quarto lugar e que vinha bem até aqui em Silverstone. Veja o que custou aquela dificuldade do Mansell para sair da traseira de Bernard. 8,82 a vantagem de Prost agora. Virou 1,13,35, o Mansell acabou virando 1,15,64. Tirou também, Piquet tirou uma diferença, mas ainda é muito grande. 40 segundos atrás, depois Nannini, o Gugelmin que apertou mais o Nannini, já diminuiu meio segundo. O Alliot é o sexto colocado. Os dois pilotos brasileiros que fazem uma corrida muito boa. O Nelson Piquet, que largou na quinta fila, e o Maurício Gugelmin, que estava na terceira fila, mas foi obrigado a largar dos boxes e veio ganhando posições e agora já está em quinto lugar, podendo brigar pelo quarto com o Nannini. Aí a diferença de Mansell para Prost, 8,825. Prost o primeiro, Mansell o segundo. Nelson Piquet é o terceiro. Aí o Stefano Modena. E a Brabham, número 8. Sendo empurrada. Hoje, 5 da tarde, as emoções do futebol. Vamos juntos torcer pela seleção brasileira que enfrenta o Uruguai no Maracanã, decidindo a Copa América. 5 da tarde, ao vivo na Globo, com Galvão Bueno e Chico Anísio. Ao vivo para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro. Confirmado para você. Alain Prost, o líder, Mansell, o segundo, Nelson Piquet, o terceiro, Nannini é o quarto, Gugelmin, o quinto, Felipe Alliot, o sexto. Jonathan Palmer está fora também. Fim de prova para outra Tyrrell. Roda o Jonathan Palmer. Aí a Tyrrell número 3. Vejam o Gugelmin. E o líder Alain Prost. Você viu agora há pouco outra batida aí que foi a do Jonathan Palmer. E os pilotos, esses que rodam, que batem, que voltam para o boxe, estão reclamando de que há muita sujeira na pista, muito óleo. Talvez isso explique. Olha o Palmer voltando para o boxe. Isso talvez explique a rodada do Senna, a rodada do Patrese nas mesmas circunstâncias e na mesma curva do Senna, e a balançada que você viu agora há pouco do Patrese numa curva, também uma curva sem grande dificuldade. Nenhuma curva de Silverstone tem grande dificuldade. O problema é que a pista realmente está muito lisa. O Prost segue na ponta, virando 1,13,08. Mansell
1:13:34. A diferença aumenta, 9:49. Piquet em terceiro, Nannini em quarto, Gugelmin em quinto. Em sexto ali, o Gugelmin agora deu um refresco ali. Não está atacando o Nannini como estava anteriormente, talvez para poupar o seu motor. Você se lembra que ele largou com o carro reserva, que não estava ajustado para a corrida como o carro titular. Olha o perigo. E o Mansell, como saiu bastante, porque ali tem uma zebra que os pilotos aproveitam bastante, só que a menos de 1 metro da zebra tem um pneu do carro do Jonathan Palmer. Os fiscais têm que tirar aquele pneu dali, que é uma posição muito perigosa. Vejam o segundo colocado, que é Nigel Mansell. Corre em casa com todo o apoio da torcida britânica. Vai levando ali no braço a sua Ferrari número 27, Nigel Mansell. A diferença dele para o Prost é de 9,4. O Capelli na equipe Martin, o Capelli assistindo aí a corrida pela televisão, junto com os amigos e mecânicos da Martin, no momento em que o Gugelmin passa à frente do Prost. O Prost vai dar uma volta em cima do Gugelmin, aí chegou faz tempo e não está conseguindo se aproximar mais. Essa volta do Prost foi feita em 1:13:20 e a do Gugelmin, vamos esperar o tempo do Gugelmin, que ainda não passou. Completados 45 minutos de prova em Silverstone. 8ª etapa do Mundial de Fórmula 1, 1989, Grande Prêmio da Inglaterra. Ao tempo do Gugelmin na volta, 1:14:26. Realmente o Prost apertou 1 segundo, mas não foi o suficiente para conseguir posição de ataque, né? Para dar uma volta em cima do Gugelmin. Mansell, Piquet. E aí na animação, nós estamos tomando contato com o circuito de Silverstone. Tem Mansell, que é o segundo colocado, e é evidente que ele recebe maior atenção da BBC, da televisão inglesa, que corre em casa. A diferença que o separa de Prost é de 9,262. Nesta altura, vamos pela 39ª volta. É uma diferença grande, Reginaldo. É uma diferença grande para a pista de Silverstone. Se fosse em outro circuito qualquer, eu não diria, mas aqui 9 segundos é uma boa diferença, percorridas 38 voltas e meia de um total de 64. A impressão que se tem é que o Prost, inclusive agora, só não abre mais porque não precisa. No momento em que a gente pega aí a carona com o carro do Nakajima, Nakajima também fazendo uma corrida razoável, ocupando a 7ª posição. E vale a pena também citar a corrida muito boa, aliás, o fim de semana todo muito bom, da equipe Minardi, com seus pilotos, o espanhol Luiz Perissala e o italiano Pierluigi Martini. Eles andaram bem nos 2 dias de treino. Veja bem, os dois carros aí coladinhos um ao outro, Sala na frente e o Martini atrás. Eles fizeram bons treinos na sexta, no sábado, e agora ocupam boas colocações na prova. O Sala é o 8º, o Martini é o 9º colocado. Aí está Nakajima. 89, a Globo pega para valer. Fórmula 1 89, oferecimento Tênis Bamba, do seu posto Enso. Produtos da Veni, cerveja Brahma Chopp e Nescafé. Aí a diferença
diferença de Prost para Mansell, diminuindo agora para 7,834. Prost o líder, Mansell o segundo, Piquet é o terceiro. Mansell, Piquet, Nannini. Aí Olivier Brouillard, piloto francês da equipe Ligier. Acompanhando aqui na cabine é o piloto brasileiro Maurício Sala, um piloto de muita experiência que ganhou em várias categorias em que correu aqui na Inglaterra e que hoje é um piloto que dedica essa parte da sua carreira no Japão, disputando Sport Protótipo, disputando Fórmula 3 e Fórmula 3000. Maurício, com sua experiência, depois gostaríamos que você falasse também um pouco da sua carreira e a razão da sua presença aqui, porque é sempre bom estar no meio aí da Fórmula 1 para ver se aparece uma chance. Mas com a sua experiência, o que você sente da corrida do Prost, do Mansell, do Piquet e a do Gugelmin? Bom, fazia tempo que não fazia um calor assim aqui em Silverstone. É uma pista que geralmente chove muito. Então os pilotos estão sofrendo um pouco com a temperatura e com isso a pista está muito suja de óleo. O Alain Prost está fazendo uma corrida controlando a diferença entre ele e o Mansell está deixando para o finalzinho da corrida uma reação. Maurício, você vê aí o Senna conversando com os amigos da equipe, parece que até se despedindo para ir embora para casa. O que você achou? O que aconteceu com o Senna no momento da rodada? Bom, a curva onde que o Senna saiu, não só ele, como bastante pilotos saíram, até o Ricardo Patrese bateu. O que eu vi no vídeo foi que as rodas traseiras bloquearam, fazendo que o carro saísse de traseira. E ele por pouco conseguiu evitar as pedras, mas acabou ficando atolado. E o Patrese voou as pedras e acabou batendo feio. Piquet e Gugelmin, Maurício. Bom, o Piquet vem fazendo uma corrida muito boa. Eu acho que ele está precisando de um resultado bom, não só para ele, como para a equipe. O motor não é tão competitivo como ele merece, a equipe precisa, mas esse terceiro posto dele está sendo muito bem visto aqui. Maurício, e você aí, circulando no ambiente da Fórmula 1, alguma novidade, algum segredo aí que você não quer contar ainda? Bom, segredo a gente não tem. Eu já vou pro terceiro ano que vem correndo no Japão e sempre que eu tenho uma folga, eu venho rever os amigos e manter os contatos que eu venho fazendo sempre. Eu estando no Japão, eu ainda continuo com a intenção de chegar na Fórmula 1 e eu acredito que através do Japão eu estou mais perto do que estando aqui na Europa correndo de Fórmula 3000. Maurício talvez não queira falar também, não é hora de falar e tudo, mas pelo fato dele morar no Japão, correr no Japão, existe uma possibilidade, quem sabe, a equipe McLaren, que tem o Emanuele Pirro morando no Japão como seu piloto de teste, agora o Pirro está aí ocupando lugar na equipe Benetton, mesmo que provisória, mas olha o Mansell com problema. Furou o pneu direito dianteiro do Nigel Mansell, ele está indo para o box. E o Prost vai ficar mais tranquilo na liderança. E se o Mansell demorar muito para voltar, o Piquet pode assumir a segunda posição. No momento, a diferença, a vantagem do Mansell em relação ao Piquet é muito grande, é de 52 segundos. Mas só para completar rapidamente, quem sabe essa chance de um lugar de piloto
de teste da McLaren, que é uma posição muito importante, tanto que o Pirro era piloto de teste e agora sobrou uma brechinha na Fórmula 1, ele está aí na Benetton. Quem sabe você vê aí do lado o tempo, a cronometragem do tempo que o Mansell fica no box. 11,26, deve estar aí ainda na segunda colocação, mas o Piquet já se aproximando bastante. Mas enfim, quem sabe essa chance de um piloto de teste da McLaren, uma posição muito importante, apareça aí para o Maurício Sala, que merece bastante. Aí o Mansell voltando depois da troca do pneu direito dianteiro. Procurou trabalhar rápido a equipe Ferrari. E o replay para você. Esse aí é o problema do Mansell, que segurou no braço e conseguiu levar a Ferrari para o box. Você falou muito bem, Oliveira. Segurou no braço, porque foi no ponto de freada mais forte da pista, que é na chegada da chicane. E aí está o Mansell, ainda na segunda colocação. Voltando, portanto, na segunda posição, o inglês Nigel Mansell. A torcida inglesa agora já respira um pouco mais aliviada. Aí está a Ferrari 27 de Nigel Mansell. E a Minardi do Pierluigi Martini já aparece na sexta posição. A outra de Luiz Pérez Sala na sétima. Confirmando Nelson Piquet o terceiro, o Gelminho o quinto. Com a parada do Mansell, ele realmente voltou em segundo, mas já 53 segundos atrás do próximo, só confirmando. E o Piquet tem 9,3 atrás do Mansell. Isso não quer dizer muita coisa, porque é uma diferença muito grande entre a Ferrari do Mansell e a Lotus com o motor Jandre do Nelson Piquet. Quer dizer, 9,3, mas na pista ele não tem condições de tirar essa diferença. Só se tiver um problema com o Mansell. Do contrário, o Piquet continua aí na sua terceira posição, que é um resultado muito bom. Ele tem mais é que se defender de um provável ataque do Nannini do que tentar atacar o Mansell, que é uma coisa impossível. Ainda mais o Mansell agora de pneu novo. Aí a confirmação para você após 44 voltas. Prost, Mansell, Piquet, Nannini, Gugelmin, Martini, Pierluigi Martini. Os 6 primeiros em Silverstone. A 8ª etapa do Mundial de Fórmula 1, Grande Prêmio da Inglaterra. E depois das emoções da Fórmula 1, as emoções do futebol, hoje, 5 da tarde, ao vivo. Brasil e Uruguai decidindo a Copa América no Maracanã. Ao vivo para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro. Torcedor carioca vai lotar o Maracanã, tenho certeza. Todos juntos torcendo por uma grande conquista da nossa seleção. Hoje, diante do Uruguai. 89, e a Globo pega para valer. Fórmula 1 89, oferecimento do seu posto Esso. Produtos da Veni. Cerveja Brahma Chopp, Nescafé e Tênis Bamba. Aí o próximo líder. Completadas 46 voltas. Próximo virando em 13.546. O próximo vai colocar uma volta em cima do Nannini, que é o quarto colocado. Aí vai o Mansell. Já volta a virar no seu tempo normal, igual ao Prost. O Prost virou nesta volta 46, 1:13:54. Olha o Prost no box. Vai para o box, Alain Prost. Vamos acompanhar o pit stop do piloto francês Alain Prost, que procura trabalhar rápido a equipe McLaren. Perde tempo, hein? Ele ia sair, recebeu um aviso, segurar, algum problema na roda traseira direita. Olha lá, 24,27. Um
péssimo trabalho da equipe McLaren. E o Prost só volta na liderança por causa do problema do Mansell. O Mansell tinha agora uma desvantagem de 45 segundos, então por isso ele volta na liderança. Mas o Mansell vai apertar bastante nessa volta, olha o Mansell, porque o Prost voltou de pneu frio. Olha, Mansell passando na frente do box, você se lembra que o Prost saiu pouco tempo atrás. A diferença deve cair para cerca de uns 10 segundos. Volta na liderança Alain Prost. Diminui agora a diferença dele para Nigel Mansell, que era o segundo colocado. Realmente disse bem o Reginaldo. Não fosse o problema do Mansell anterior ao do Prost, e o inglês poderia agora estar inclusive assumindo a liderança da prova. Sem dúvida nenhuma, porque o Mansell já havia recuperado o seu ritmo, virando em 1:13. E quando o Prost parou, ele poderia passar à frente. E realmente a demora foi muito grande na troca do Prost. Vamos ver nessa volta do Prost agora se ele retoma o seu ritmo normal. 1 hora de corrida completada. Chegamos, portanto, a 1 hora de prova em Silverstone. Completadas 48 voltas. Prost o líder, Mansell é o segundo, Piquet em terceiro. Aí a diferença de 12,752, separando Prost de Mansell. Música, humor e muitos prêmios hoje no Domingão do Faustão. Essa diferença de 12,752 ainda pode cair um pouquinho, porque foi na volta em que o Prost tinha os pneus frios. Ou seja, o Mansell conseguiu se aproximar mais, agora ele saindo de retardatário. Deu um chega para lá no Gruyá. E vamos ver a diferença no momento em que eles passarem pelo box. Aí Mansell vai pegando tráfego pela frente, o inglês Nigel Mansell. Agora a diferença definitiva, Oliveira. 12,61. Essa é a diferença em ritmo normal de corrida, os dois com pneus aquecidos, os dois virando na casa de 1:13. Essa volta 49, o Prost fez 1:13,88, o Mansell 1:13,74. É por aí o caminho para o Prost chegar à sua terceira vitória no campeonato. Prost, Mansell, Piquet, Nannini, Gugelmin, Miller, Pierluigi Martini, os 6 primeiros. Completadas 49 voltas em Silverstone. Hoje, 5 da tarde, as emoções do futebol. Brasil e Uruguai. Que grande decisão no Maracanã. A Globo transmite ao vivo para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro. Vamos torcer juntos pela seleção brasileira, buscando o título da Copa América. Aí Prost seguindo tranquilo na liderança. Girando na 50ª volta em 1:13,044. O tempo de Mansell, que é o segundo, 1:14,106. Nós vamos aí na animação, juntos com Prost, Mansell, Piquet e Nannini, pelo circuito de Silverstone. Você vê que a animação já inclui o Nannini, porque realmente ele começou a pressionar um pouco o Piquet, diminuiu a diferença que já foi de 9 segundos, diminuiu para 5,5, faltando 13 voltas para o final. O Piquet vai ter que controlar bem essa diferença aí, saber administrar, porque certamente ele já não deve ter carro e motor para apertar.
E o Nannini tem mais motor, pelo menos o Nannini tem. Tem a informação oficial do boxe, a palavra de Ayrton Senna. Diz que 5 voltas antes de acontecer a rodada, olha a melhor volta da prova, Alain Prost, 1:12.793. Mas em seguida o Mansell deu o troco. Você vai ver daqui a pouco. 1:12.605. Os dois estão de pneus novos. Mas o Ayrton disse que 5 voltas antes, ele já tinha começado a sentir problemas com a terceira marcha. De novo, problema aí no câmbio da McLaren, se bem que essa é a corrida de estreia do câmbio transversal. E aí, antes da curva, a terceira marcha quebrou de uma vez. Ele ficou com o carro desgovernado. Na hora que foi pro freio, aí já era tarde, travou a roda traseira. E não deu para evitar a rodada. Aliás, ele disse que a rodada não deu para evitar, mas deu para evitar a batida. E quase que não fosse a caixa de brita ali, ele poderia bater como bateram depois o Prost e o Palmer. Perdão, o Patrese e o Palmer. Essas confusões às vezes. Agora há pouco a balançada do Prost chamei de balançada do Patrese. Já passou Alain Prost. Completando 51 voltas. Aí você viu o fim de prova para Martin Brundle. Fim de prova para Brabham de Martin Brundle. Carro número 7. Melhor volta. Outra vez Alain Prost. Baixando agora para 1:12.598, Reginaldo. Na volta número 52, o que significa dizer que ele está com o carro absolutamente tranquilo, pneu novo, não tem necessidade de poupar nada. Olha o Mansell. Vai parando o Nigel Mansell. Não é. Gerhard Berg. Gerhard Berg que havia voltado. Desculpe, realmente saiu Berger, realmente tentou voltar, não deu para ele não. Ele havia voltado à pista, estava aí apenas aí fazendo algumas voltas, mas longe, muito fora da classificação. Então no momento em que você vê uma Ferrari parando, você logo imagina que seja o Mansell. Mas muito pelo contrário, o Mansell está ali firme na corrida, virando 1:13.101, mas o Prost baixando a bota, 1:12.209, faz de novo a melhor volta da prova na volta número 53 e aumenta a diferença para 15.4. Você viu o Piquet andando, apertando bem, mas olha o Nannini aí, ó. Aí no vídeo o Nannini chegando muito próximo, ameaçando mesmo o Piquet, porque a diferença agora cai para 3 segundos. E aí o registro da melhor volta de Alain Prost. Volta número 53, 1:12.209. 238.295 a média horária. 89 a Globo pega pra valer. Fórmula 1 89. Oferecimento. Produtos da Veni. Cerveja Brahma Chopp. Nescafé. Tênis Bamba. E do seu Posto Esso. Prost, Mansell, Piquet, Nannini, Gugelmin e Pierluigi Martini, os 6 primeiros. Após 53 voltas em Silverstone. Olha aí como o Nannini se aproxima do Piquet. E essa é a briga difícil que o Piquet tem até o final da corrida, faltando exatamente 10 voltas. Muito difícil. O Piquet virou 1:13.73, você vê que ele está virando bem, mas o Nannini virou 1:12.39. O Nannini, percebendo a proximidade do Piquet e a chance de chegar ao pódio, aperta o pé e vai realmente tentar o ataque ao Nelson Piquet. Vai pro box com o Gugelmin. Tá aí. Ele que vinha realizando uma prova realmente brilhante depois de ter largado do box. Tem problemas aí com a sua marcha. Maurício Gugelmin. E pela forma como ele entra no box,
devagar, não está pensando em continuar, não. Aliás, é bom lembrar, o Gugelmin, que treinou muito bem na sexta-feira, ele ocupava a terceira posição no primeiro treino oficial. Depois teve problemas, quebrou o motor do Somate, terminou com o sexto tempo, terceira fila. Olha o Maurício Gugelmin já saindo fora do carro, acabou a corrida para ele. Mas largou na terceira fila, fazia uma corrida excepcional, porque teve que largar do boxe, ocupava a quinta posição, chegou a lutar pela quarta posição com o Nannini, depois tirou o pé, viu que não dava para brigar, mas ele, antes da corrida, antes mesmo do problema com o carro titular, ele já achava difícil o motor aguentar e ir até o final. Ele dizia que se fosse até o final seria uma zebra. No momento da largada, quando ele teve que trocar para o carro reserva, a coisa ficou pior ainda, porque ele entrou num carro que não estava preparado para fazer a corrida toda. Mas andou muito bem, valeu Gugelmin, a sua grande corrida, demonstrando de novo aquele talento que o brasileiro espera e que quer ver demonstrado num pódio, como aconteceu no início da temporada no Grande Prêmio do Brasil. Isso vai ser possível porque a March era uma equipe que vinha numa evolução bastante boa desde o ano passado, perdeu um pouco o seu caminho com o carro novo. Perdeu talvez por falta de estrutura da equipe. Mas parece que está tentando retomar o seu caminho. E se retomar, o Gugelmin voltará a ter chance de mostrar todo o seu potencial. Olha o Mansell apertando e fazendo de novo a melhor volta da prova, dando o troco em Alain Prost. 1:12, 1:61. Diferença cai para 12:71. Mas ainda tranquilamente administrável por Alain Prost. O que não dá para administrar mais é a terceira posição do Nelson Piquet. Você já vê aí no seu vídeo Alessandro Nannini na terceira posição, Piquet atrás. Piquet já foi superado, isso era inevitável. Ele vai tentar ir atrás, mas veja que a diferença já é grande. Agora, só por sorte, o Piquet pode retomar o seu terceiro lugar e um lugar no pódio. Tá aí o Nannini, que já é o terceiro, portanto, Piquet vinha se segurando como estava com a sua Lotus na terceira posição. Resistiu até onde pôde. Era forte a pressão do Alessandro Nannini, que já ocupa, portanto, a terceira posição. Prost o primeiro, Mansell o segundo, Nannini o terceiro, Piquet é o quarto. E o Mansell de novo fazendo a melhor volta. 1:12.017. É dele o recorde oficial do circuito de Silverstone com 1:09.832. Tempo registrado em 1987. Música, humor e muitos prêmios hoje no Domingão do Faustão. E às 5 da tarde, as emoções do futebol. Vamos juntos vibrar, torcer pela seleção brasileira. Ao vivo para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro. Brasil e Uruguai decidindo a Copa América. Narração de Galvão Bueno, comentários de Chico Anísio, 5 da tarde, ao vivo. Veja como vem a Benetton de Alessandro Nannini. Ocupando a terceira posição. Aí o Mansell. Prost, Mansell, Nannini, Piquet. Pierluigi Martini, Luiz Pérez Sala, Olivier Gruyat, Nakajima e Derek Warwick. São os primeiros após 58 voltas. Ficou bravo ali o Mansell com o Pirro. Pirro segurou muito. Demorou para ele conseguir uma brecha ali na tomada de curva. E quando passou, ele gesticulou contra Emanuele Pirro, o piloto que pela segunda vez faz uma corrida de Fórmula 1, correndo pela Benetton, no lugar que era do inglês Johnny Herbert. Vejam, Alain Prost, quando faltam 5 voltas para o final do Grande Prêmio da Inglaterra.
muito próximo de marcar a sua terceira vitória na temporada. O francês Alain Prost se igualar ao seu companheiro de equipe, Ayrton Senna. 89, a Globo pega para valer. Fórmula 1 89. Oferecimento: cerveja Brahma Chopp, Nescafé, Tênis Bamba, do seu posto Esso e produtos da Veni. Prost, Mansell, Nannini, Piquet, Martini, Sala, Gruyère e Nakajima. São os 8 primeiros. Apenas confirmado para você: Ayrton Senna fora, o Gelmin fora, Moreno fora. Dos brasileiros, apenas Piquet na pista, buscando o seu segundo melhor resultado nesta temporada. Aí a confirmação dos 6 primeiros: Prost, Mansell, Nannini, Piquet, Martini e Sala. Boa participação das duas Minardi, Reginaldo. Muito boa, como já citamos, a participação das Minardi, do Luiz Peristala e do Pierluigi Martini. Aliás, durante todo o fim de semana, porque eles treinaram muito bem. São carros que andaram bem no treino e na corrida. E agora o Martini ocupa a 5ª posição e o Sala a 6ª. Os dois marcando pontos. E com esse resultado, isso é que é mais importante. Exatamente ao se encerrar a primeira metade do campeonato, ou seja, ao se encerrar o ciclo que a FISA utiliza para eleger as 13 primeiras equipes que não são obrigadas a participar do pré-qualifying, da pré-qualificação a partir da corrida que vem já da Alemanha, a Minardi marca pontos. Marca pontos com o 5º e o 6º lugares. Então ela sai fora da pré-qualificação nesta corrida, com esse resultado de hoje. É dia de festa para a Minardi. E muito merecido. .28 a diferença que separa Mansell de Prost. Completadas 61 voltas em Silverstone. Alain Prost, segundo no Brasil, segundo em San Marino, segundo em Mônaco, 5º no México, primeiro nos Estados Unidos e primeiro em Paul Ricard. É um resultado muito importante para Alain Prost, que fica 3-3 no número de vitórias com Senna, e mais do que isso, a continuar assim, ele fica com 20 pontos a mais do que Ayrton Senna na classificação do campeonato. E o que é mais grave para o Senna é que ele completa 5 resultados marcando 0. Ou seja, em 8 provas, 5 resultados negativos, 4 deles consecutivamente, e ele encerra o número de corridas que ele pode jogar fora, de resultados que ele tem a descartar. Então daqui para frente, faltando 8 corridas, o Senna tem que obrigatoriamente marcar pontos em todas. Ainda que seja 1 ponto, mas ele tem que marcar. Aí Nigel Mansell, a 2 voltas do final, é o segundo colocado, o inglês Nigel Mansell. E a diferença é grande, 16.827. Dele para o primeiro, que é Alain Prost. Aí Prost. E que vem se segurando na 4ª posição. O terceiro é Alessandro Nannini, Pierluigi Martini, o 5º Luiz Pérez Sala, o 6º Gruyère, o 7º. Pela diferença que o Nannini abriu do Piquet depois que passou, você pode imaginar a dificuldade com que o Piquet estava levando seu carro tentando manter a 3ª posição. O Nannini passou, faz 4 voltas,
e já está 20 segundos à frente do Piquet. Quer dizer, nessa altura o Piquet já não tem mais pneu, o motor já está lá pelas tantas, e ele quer mesmo terminar a corrida, marcar a quarta colocação, que seria o seu segundo resultado marcando pontos no campeonato. Antes disso, ele conseguiu exatamente um quarto lugar, que foi no Grande Prêmio do Canadá, debaixo daquela chuva. Portanto, muito próximo também o brasileiro Nelson Piquet, e marcaram um segundo bom resultado aqui em Silverstone. Fez também um quarto lugar no Grande Prêmio do Canadá, somou 3 pontos. E aí, Alain Prost. E a bandeirada para Alain Prost. Está aí o francês Alain Prost. Nigel Mansell é o segundo. Alessandro Nannini o terceiro. Nelson Piquet o quarto. Pierluigi Martini o quinto. Luiz Pérez Sala o sexto. Aí Nigel Mansell erguendo o braço, saudando a torcida inglesa, e a festa de Alain Prost, marcando a 38ª vitória de sua carreira em 145 grandes prêmios. Vai chegar Nelson Piquet para somar mais 3 pontos. Nannini já passou, aí você vê o Mansell. E aí vem Nelson Piquet. Vem para receber a bandeirada Nelson Piquet, que cruza na 4ª posição. Alain Prost o primeiro, Mansell o segundo, Nannini o terceiro, Piquet o quarto, Martini o quinto, Luiz Pérez Sala o sexto. Aí a confirmação para você e os aplausos do público que lotou Silverstone para o francês Alain Prost, que agora tem 3 vitórias na temporada de 1989 e passa a somar 47 pontos na primeira colocação contra 27 de Ayrton Senna, que não completou a prova aqui. A exemplo de Gugelmin e de Roberto Moreno, os outros 2 brasileiros. Boa participação de Nelson Piquet, que chega na 4ª colocação. Aí a confirmação para você. Prost 47, Senna 27, Patrese 22, Mansell 21, Butsen 13, Nannini 12 pontos na temporada. 89, a Globo pega para valer. E da Williams de Ricardo Patrese, depois de um choque realmente feio, exatamente na mesma curva que determinou o fim de prova para o brasileiro Ayrton Senna. Você viu o Nigel Mansell já se dirigindo para o pódio. Final de prova, ganha Alain Prost a sua 3ª vitória nesta temporada. Dispara na liderança do campeonato com 47 pontos contra 27 do vice, que é Ayrton Senna. E você ouve as considerações de Reginaldo Leme. Aí está o carro do Senna, os comissários tentando retirar da caixa de brita, onde Ayrton perdeu a chance de lutar pela vitória. E o que é pior, pela 4ª vez consecutiva ele ficou sem marcar pontos. 5ª vez em 8 provas e 4ª consecutiva. Ron Dennis ao lado de Alain Prost fazendo a festa, porque embora ele deixe a McLaren, esteja fazendo o seu último ano de McLaren, ele agora tem 20 pontos à frente do Senna e começa realmente a ficar feia a luta, embora, veja bem, essa luta entre Senna e Prost, tratando-se de equipe McLaren, uma equipe que teoricamente tem condições de vencer todas as corridas, o campeonato deva ser vencido de novo, muito provavelmente pelo número de vitórias. Olha o hino francês em homenagem a Alain Prost, que obtém assim a sua 3ª vitória no campeonato, empatando em 3-3 com Senna e tornando a disputa pelo título muito dura.
principalmente para a Senna, que acaba de completar o seu 5º resultado negativo, então de agora em diante não tem mais nada para jogar fora. Quer dizer, ele obrigatoriamente teria que marcar pontos em todas as corridas. No momento em que ouvimos o hino inglês, em homenagem à equipe McLaren, coincidentemente também, a homenagem à equipe McLaren, cuja nacionalidade é inglesa. Mas está aí o Mansell, que pega a carona no hino, e a homenagem de todo o povo inglês que aplaudiu o seu piloto Nigel Mansell. Grande corrida de Piquet, que largou em 10º, passou para 7º, para 4º, chegou a 3º, e acabou perdendo a posição para Nannini, que aí está, porque não dava realmente para levar seu carro até o final. E muito boa também a de Maurício Jobim, que largou do boxe, chegou a ocupar a 5ª posição, lutando por um 4º, acabou quebrando o câmbio e ficou fora da corrida. Aí Alain Prost, a festa do piloto francês, comemorando a sua 38ª vitória em 145 grandes prêmios. Alain Prost, que agora é o líder, mais do que nunca, né? Com 47 pontos ganhos. E o italiano Alessandro Nannini, mais o inglês Nigel Mansell, os 3 primeiros aqui em Silverstone, na 8ª etapa da temporada do Mundial de Fórmula 1. Próxima etapa, dia 30 de junho, em Hockenheim, na Alemanha. Aí a festa dos 3, Prost, Mansell e Nannini, no pódio de Silverstone. Lembrando que às 5 da tarde tem futebol ao vivo, Brasil e Uruguai na Globo. Fique agora com Alf e logo depois Xuxa, bobeou, dançou. 89 a Globo pega pra valer.